Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, 31 de janeiro de 2021, segunda-feira, uma nova semana que se inicia. Vamos agradecer a Deus pelo mês que está se findando e pela nova semana que estamos vivendo. Isso é uma dádiva, é um presente maravilhoso, porque nosso Deus nos concedeu viver mais um mês. São 31 dias do ano de 2022, nesse janeiro, que é o primeiro mês do ano. E também agradecer a Deus por uma nova semana. Uma nova semana que se inicia em nossas vidas e nós, por isso, devemos agradecer a Deus por todos esses dons maravilhosos que Ele tem proporcionados para todos nós. Vejamos com atenção, amor e carinho e dedicação, e pedindo discernimento, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos capacite para que nós podemos compreender as santas palavras do Santo Evangelho de hoje, narrado por evangelista Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele gritava e vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que lhe tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse:
vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a pregar na Decápole de tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e que nos dê conhecimento e sabedoria para compreender essas santas palavras narradas aqui pelo evangelista Marcos a respeito desta passagem da Sagrada Escritura, onde ela nos diz que havia aquele homem que vivia lá no cemitério, entre os túmulos, vagando para um lado e para o outro, e que ele era possuído por uma legião de demônios. Uma legião de demônios significa muitos, não era só um espírito mau, eram vários. E esse mesmo homem, ao ver Jesus, ele correu, prostou-se diante de Jesus, aquelas legiões de espírito maligno, e dizia para Jesus que sabia quem Jesus era, que Jesus era o Filho do Altíssimo. E que queres de nós? Eles diriam, né? Aí Jesus acabou por ordenar que eles fossem lá para aqueles porcos, conforme eles pediram, e Jesus permitiu. E eles foram naqueles porcos, se apossaram dos porcos e se precipitaram. Os porcos morram abaixo, conforme nos diz a palavra, e todos caíram no mar e se afogaram. E o homem ficou livre, sentado ali. Depois, quando Jesus saiu, porque o povo pediu que ele se retirasse, porque muitos não acreditavam em Jesus. Muitos não concordavam com aquilo que acabava de acontecer. E aí, eles pediram que Jesus se retirasse. Jesus se retirou. Aquele homem que havia sido possuído pelo demônio implorou que pudesse ir. Jesus disse que não, Jesus não permitiu, mas ordenou que ele fosse para a sua casa, que voltasse para os seus e que fosse levar uma vida. E ele voltou, levou, e a palavra nos diz que aquele homem, a partir de então, ele começou a falar e a pregar sobre a palavra de Deus. Bem, nós vimos, meus amados irmãos, aqui a história, ela é muito interessante e muito complexa. Porque é que muitos, hoje, nos dias de hoje, ainda guardam o sábado? Porque é que muitos ainda nos dias de hoje têm os porcos como os animais impuros, ou seja, não comem a carne do porco por esse fato que aconteceu. Então, o que aconteceu ali? Jesus permitiu que a legião de demônios, espíritos maus, se apossasse daqueles porcos. Então, a palavra está nos dizendo que Jesus permitiu. Não significa que os porcos eram imundos. Ou seja, Jesus permitiu, por isso que eles foram lá. E aí precipitaram todos os porcos no mar. E acabaram todos se afogando. E o homem, que era possuído por aquele monte de espíritos, ninguém conseguia dominar ele. A palavra nos diz que até mesmo as correntes e algemas, ele quebrava tudo e atormentava dia e noite a vida daquele homem, se ferindo com pedras, conforme diz a palavra. Amados irmãos, nós temos que ter muita fé em Deus. Muita fé em Deus, e nós precisamos estar constantemente na vigília, constantemente preparados, porque o demônio existe. Muita gente acredita que não, mas existe. E existe uma infinidade de demônios que estão aí ao nosso redor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para que eles se apossam de nós. E qual é a nossa arma? Qual é a nossa defesa? Que é uma defesa infalível que todos nós temos. Jesus. É nós estarmos com os nossos corações contritos a Deus, confiar em Deus, estarmos vigilantes, porque o demônio, ele é sedutor. Ele é muito enganoso e mentiroso. Ele nos mostra coisa bonita, é como se fosse um presente,
tão bem embalado, tão bonito, né? Que alguém dá para alguém, mas lá dentro tem uma bomba. Você não está vendo o conteúdo. Quando você pega aquele presente em sua mão, que você vai desembrulhar, a bomba explode e destrói sua vida. Assim é o Satanás. O Satanás nos induz com aparências, com coisas bonitas, com uma felicidade momentânea, e quando nós menos espera, nós estamos caindo em tentação, num poço estreito e profundo. E muitas vezes tem volta, mas em alguns casos não tem volta. Por isso que nós devemos estar com o nosso pensamento firme em Deus, nosso pensamento, nosso coração contrito a Deus, e sempre pedir o discernimento de Deus. Senhor Deus, que o Espírito Santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos ilumine, nos capacite, nos dê força para que nós saibamos optar pelo bem, optar pela palavra do Senhor, que é salvação e vida e cura para todo aquele que crê nas santas palavras do Evangelho. Nós precisamos acreditar firmemente em Cristo Jesus e estarmos com os nossos corações forte, ali, agarrado com vontade mesmo nas mãos de Deus, para que Ele nos proteja e nos livre das garras e das ciladas do Satanás, porque ele é mentiroso, ele é, como diz o outro, altamente sedutor. E se nós não tiver com o nosso pensamento firme em Deus, a gente cai. A gente cai porque a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito é forte. E se nós pensarmos assim, com fé em Cristo Jesus, nós venceremos todas as batalhas contra o Satanás, porque Deus é maior. Uma ótima semana para todos, fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.